que eu consigo mandar por aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos iniciar com a leitura dos Salmos, né? Para estar celebrando essa noite com o Senhor. Amém? Salmos, capítulo 4, versículo 1. Salmos capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste, na angústia me deste, Senhor. Vamos lá, vamos iniciar novamente. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Graças a Deus. Né? Então, só o Salmos capítulo 4, versículo 1 mesmo. Então, o bom Deus é maravilhoso, né? Porque nós sabemos que Ele ouve as nossas orações e responde. Não só ouve, como responde. E por misericórdia, né? Porque nós não somos merecedores, Ele responde além das nossas expectativas, não é verdade? Além daquilo que a gente espera, mesmo sem merecermos, esse melhor de Deus, ainda assim, pela sua grande misericórdia, Ele sempre nos oferta o melhor, né? Amém. Então, damos glória a Deus, graças a Ele. E aí eu chamo a equipe de louvor para estarmos celebrando mais uma noite na casa do Senhor, amém? Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Todos bem? Graças a Deus. Amém. Se coloquem de pé. Vamos servir com alegria. Eu gostaria que a Teia orasse pela equipe, pelo ministério de louvor. Amém. Glória a Deus pelo ministério. Amém. Senhor, eu vou me emocionar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, por estarmos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este equipe de louvor, ó Pai. Unge a cada voz, ó Pai, que estarão entoando os Teus louvores, ó Pai, que se achegam a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Elas venham, Senhor, se dedicar cada dia mais. Obrigado por cada vida, por cada família, Senhor, por elas estarem empenhadas na Tua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, por elas estarem, Senhor, trabalhando na Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição de cada um, Pai. Senhor, cuide da família delas, ó Pai, cuida dos sentimentos, do espírito, Senhor, de cada uma delas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, só temos que Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, a essa equipe de louvor, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Amém.
viveremos para Ti, Senhor. Nós dançaremos para Ti, Senhor. E pedimos que a Tua glória se derrame sobre nós. Digna Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se acende.
Este é o momento dos dízimos e das ofertas. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele.
este momento da oração. Amém? Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, primeiramente por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, de poder Te louvar, de poder engrandecer o Teu nome, Pai. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que tudo seja para Ti, somente para Ti, ó Deus. Obrigada por cada dízimo e cada oferta, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus. Que seja, ó Pai, para a continuação da Tua obra, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos, ó Pai, que não puderam de alguma forma dizimar ou ofertar, ó Deus. Só Tu sabes, ó Deus, que não venha faltar mantimento na casa de nenhum, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada pelas nossas vozes, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, levantando vozes, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai, mais uma vez por tudo. Desde já, no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Janete querida, cadê os amigos? Da igreja. Boa noite, irmãos, são da Igreja Paz do Senhor. Amém. Desculpem o atraso, eu tirei o cochilo hoje à tarde e o cochilo se estendeu. Acordei no susto. Bom, vamos aos avisos dessa semana, né? Quarta-feira, nossa reunião de estudo e oração. Temos orado, como eu falei, temos recebido respostas, né? E o Senhor tem realmente falado conosco através da oração, né? Respondido e falado e exortado. Estamos estudando a Declaração Doutrinária Batista. Então, já está no finalzinho, né, pastor? Tá. Acho que só falta a família. Falta mais acho que uns 3, umas 4 ainda. Ah, tá. Então, nós estamos estudando a nossa declaração doutrinária, que é importante saber, e estamos orando também, embora, como eu sempre digo, não tanto quanto deveríamos, né? Porque nós deveríamos nos reunirmos para orar muito mais, né? E também orarmos no nosso tempo diário. Quarta-feira, isso. Sábado, semeadores, né? Às 14 horas. Nós estamos aí com esse projeto, né? Voltamos com esse projeto. E contamos, né? As meninas que estão coordenando aí contam com a colaboração de todos, com a colaboração em presença, em trabalho, em oferta, para o andamento do projeto, né? O que mais? Não é festa de Natal deles. Então, a festa de Natal dos Semeadores vai ser no dia 13/12, né? Às 14 horas, né? Depois eu vou chamar a Débora aqui para falar mais, tá? O que mais? O nosso amigo secreto de Natal, o nosso culto, nós teremos um culto rápido, devocional, amigo secreto, e o nosso jantar vai ser no dia 20 de dezembro, às 19 horas. Quem for participar do amigo secreto, avise a dona Teia. Quem for participar do culto, do jantar, mas não for participar do amigo secreto, também avise a dona Teia, para a gente ter um número aí mais correto de pessoas, né? Para organizar também. Para organizar, Vai exatamente. ser feito. Que mais? Sábado que vem estaremos em Jaçanã, levando o nosso conjunto, né? Para prestigiar as irmãs que estarão comemorando a sua MCM. Após o culto hoje vai ter ensaio. Ontem nós fizemos o nosso bazar, devido ao tempo e à correria, vendemos, né, uma quantidade até que boa, mas nosso bazar continua montado lá na sala. Depois nós vamos abrir para que as irmãs da igreja que não viram estejam lá apreciando. Se quiserem adquirir algum item, está à disposição lá. O que mais? A nossa Assembleia Geral Ordinária,
dia 16, domingo que vem, não às 18 horas, mas logo após o encerramento do culto. Tá? Porque às 18 horas... Faremos o culto um pessoal pouquinho não mais rápido. chegou. Então, o culto será um pouquinho mais rápido, né? Então, nós... 19h30, mais ou menos, nós estaremos iniciando a Assembleia, né, pastor? Isso. Mais ou menos 19h30. E a nossa Assembleia Extraordinária vai ser no dia 14/12, também no mesmo estilo, logo após o culto. Nós contamos com a presença de todos os membros da igreja, para que possam votar, serem votados. O pastor está conversando com as pessoas, para que a gente possa eleger a nossa diretoria estatutária para o ano que vem. Então, todo domingo, às 9 horas, das 9 às 10h30, nós estamos tendo a nossa EBD. Sentimos falta dos irmãos que não vêm. Nós temos tido lições muito boas. Né, irmã Antônia? A Antônia está sempre aí. E nós temos tido lições muito boas. Então, eu continuo falando. Quem não veio, perde. São lições para a vida. Ontem nós estivemos lá na Igreja Batista de Água Fria, no culto de 45 anos da BAN, que foi muito bom. Foi um momento assim de comunhão, né, dos irmãos de várias igrejas, e foi um culto muito abençoado, muito alegre. Eu quero pedir a Débora que venha falar aqui do Natal dos Semeadores. Aproveitando, ora pela palavra, né, pelo pastor. Graças a paz, igreja. Bom, vai ser o almoço, né? O Natal das Crianças esse ano, a nossa proposta é fazer um almoço mesmo, com sobremesa, uma mesa bem gostosa para eles, né? Como eu falei da outra vez, geralmente o Natal deles é festa, música, dança, bebidas, né? Que a família costuma reunir. E eu gostaria de ter essa oportunidade de mostrar para eles o que é uma ceia mesmo de Natal, né? Que comemoramos o nascimento de Cristo, né? Nada mais que isso. E eu convido os irmãos, eles já ganharam os presentes, né? Eles já foram apadrinhados mais uma vez aí por outro pelotão, e que eles vão ganhar novamente. Já fizeram a cartinha já está lá com eles. Né? E eu peço a contribuição mesmo, para a gente fazer um almoço bem gostoso, aí tem esse mês que vem. Então, quem quiser participar, tá aí mais do que convidado, porque a gente não consegue fazer os semeadores, infelizmente, a gente precisa de dinheiro. Né? Tudo que a gente vai fazer, todas as propostas, todas, né, as nossas atividades envolvem, né, custos. E por isso que eu já agradeço os irmãos que têm contribuído, têm abençoado esse projeto. A gente está aí de pé porque os irmãos abençoam. E que continuam abençoando, então, para que esse Natal seja melhor ainda, que seja melhor que todos. Amém? Amém. Orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai querido, por este culto, Senhor, que nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, Senhor, para celebrarmos o Teu nome, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe a palavra que será dita essa noite. Que o Senhor abençoe o pastor Manuel, Pai, que ele seja um instrumento Teu, Senhor, para edificar as nossas vidas e para que nós saiamos daqui, Senhor, preenchidos, Senhor, com a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estarmos mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus. Para mim, o domingo só está completo quando estamos na igreja, reunidos, adorando e bendizendo o nome poderoso do Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 9. Hoje o nosso sermão vai contemplar o texto de Romanos capítulo 9, do 1 ao 18, mas a nossa leitura será só do versículo 14
até o 18. Romanos capítulo 9, do versículo 14 ao 18, que vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. E o texto vai dizer assim, eu leio o versículo, vocês leem o seguinte, quem ainda não encontrou, já está na tela aí, pode acompanhar por aí. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Grave bem isso. Eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Todos juntos. Logo, pois, compadece-se quem quer e endurece a quem quer. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Pai querido, aqui estamos mais uma vez juntos para adorar o Teu nome. Já ouvimos cânticos, louvores que bendizem o Teu nome. E agora chega o momento, Senhor, de compartilharmos a Tua palavra. Amém, Jesus. Nós estudamos, lemos, escrevemos, mas ela não é nossa, Pai, porque contamos com a Tua direção e com a inspiração do Teu Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que o Senhor fale através de nós. O Senhor já tem falado conosco, mas que o Senhor fale à Tua igreja e fale com a Tua palavra. Mas que não só fale, Senhor, que a Tua palavra encontre os corações dos Teus filhos aberto para receber, que a mente deles estejam alerta, estejam atentas, para ouvirem com o ouvido, mas para absorverem, Pai, nas suas mentes, para que ela produza em nós tudo o que o Senhor achar que deve mudar, Pai, na minha vida e na vida da Tua igreja, porque esses que aqui estão são filhos Teus. O Senhor compadeceu deles, o Senhor os recebeu como filho. Por isso, Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, o Senhor fale com eles, e que o Senhor venha se manifestar com graça e poder, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-nos. Sermão 17, Romanos 9, de 1 a 18. A soberania de Deus na eleição. Em textos passados nós já conversamos sobre essa eleição, mas Paulo volta ao assunto. No capítulo 9, ele volta ao assunto abordando sobre a eleição, dizendo que Deus escolhe segundo a sua misericórdia e a sua vontade e a justiça perfeita. Ele escolhe segundo a sua misericórdia, segundo a sua vontade e segundo a sua justiça perfeita. Após o clímax de Romanos capítulo 8, Paulo entra em um tema profundo e delicado: a soberania de Deus na eleição. Ele expressa dor por Israel, seu povo, que rejeitou o Messias, e mostra que a salvação não depende da descendência ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Esse sermão nos convida a confiar na justiça divina
mesmo quando não compreendemos todos os seus caminhos. Mesmo quando não compreendemos o seu caminho. O contexto histórico desse texto vai nos informar que os judeus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, por pertencerem geneticamente à descendência do pai Abraão, que eles tinham a garantia de salvação. Paulo confronta essa ideia mostrando que Deus sempre agiu soberanamente, escolhendo Isaac, ou melhor, escolhendo Isaac e não Ismael, e Jacó e não Esaú. Ele afirma que a eleição não é um ato, que a eleição é um ato de misericórdia e não de mérito, e que Deus tem direito de agir conforme a sua vontade. Então ele vai abordar isso aí, que Deus, na sua escolha, ele é soberano. Ao invés de ele escolher Ismael, ele escolheu Isaac. E entre os dois filhos gêmeos, ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Talvez todos pensariam, bom, quem é o primogênito? O primogênito de Abraão é Ismael, então ele deve ser o preferido, mas Deus preferiu Isaac, porque Isaac era o que Deus já tinha planejado desde o início, porque era filho de Abraão e Sara, não filho de Agar. E no caso de Jacó e Esaú, Deus olhou para aqueles dois e viu qual era o interesse espiritual que ambos os tinham. Viu que Esaú, sendo primogênito, tinha direito às bênçãos do pai, mas ele não valorizava isso. Então, ele falou, Jacó tem mais interesse. Escolheu Jacó. Mas isso não tem a ver com mérito, não tem a ver com filiação, tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com a sua misericórdia e com a sua soberania. Às vezes alguém fala assim, olha, e tem até uma certa cultura dentro de uma denominação de que os filhos dos crentes eles já não são simplesmente apresentados, já são batizados desde pequeno, porque diz, bom, já que eles são filhos de crente, eles são herdeiros dessa bênção da salvação, eles têm alguma coisa maior. Mas não é assim que funciona para Deus, não. Filho de crentes não são crentinhos, não é igual ao peixe, que filho de peixe é peixinho. Eles precisam ouvir a palavra, precisam se aproximar de Deus. Os pais criam eles, têm obrigação de criar eles e educá-los segundo a sua palavra, andando pelo caminho, levando para a escola dominical, trazendo aos cultos, fazendo culto doméstico, disciplinando eles de acordo com a palavra. Mas cabe a eles decidirem se querem ou não ser salvos. Quando eles tomam alguma idade de liberdade, alguns deles vão embora, eles não permanecem na igreja. E aí alguém vai dizer, poxa, mas são salvos? Não, só são salvos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, aqueles que aceitam graciosamente, a misericórdia do Senhor, aqueles que confessam o Senhor. Paulo diz que todo aquele que confessar o Senhor como Salvador será salvo, mas não é por hereditariedade, não é por herança hereditária, não é porque os pais são salvos. A salvação é individual e ela é um presente de Deus e cabe a todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, idosos,
adolescentes responderem sim, eu quero Jesus como meu Salvador. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai tratar de um subtema que é a dor de Paulo por Israel. E ele diz assim: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo dizia isso: eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê? Por causa dos meus descendentes, por causa de Israel, que rejeitou o Messias, que não recebeu o Messias. Paulo então expressa profunda angústia pela rejeição de Israel ao Senhor, e ele reconhece os privilégios espirituais do povo judeu. Ele fala: eles são descendentes de Abraão, deles Jesus veio, o Messias veio deles, mas eles, ao contrário, eles não quiseram reconhecer. Então eles não podem simplesmente serem considerados filhos de Deus se eles não reconhecerem Deus como seu Pai, se eles não reconhecerem a Jesus Cristo, porque ele está trabalhando que a salvação não é uma herança hereditária. Deus escolhe quem ele quer escolher, e só se tornam herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, aqueles que confessar, aqueles que disserem que querem Jesus Cristo como seu Salvador. Tenha compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e ore com dor e amor para a sua salvação. É isso que Paulo nos está dizendo, irmãos. Fique triste, tenha pena daqueles que não são salvos. Às vezes nós falamos assim, alguém que morreu sem Cristo, a gente escuta algumas vezes até falando sobre as mortes de alguns meliantes na hora que eles confrontam com a polícia, e dizem assim: ó, bandido bom é bandido morto. Não é bandido bom, é bandido salvo. É aqueles que conhecem a Jesus. Se morreu sem Cristo, estão perdidos, estão longe do Senhor. Satanás os ganhou para si. Então, cabe a nós ficar com pena dessa gente e falar de Jesus para eles, orar por eles, para que eles conheçam Jesus como Salvador. Não nos dá prazer, o próprio Deus fala assim, ó, que ele tem prazer na morte de um justo. O justo pertence a ele. O justo parte para a eternidade, está mais próximo de Deus. Aqueles que partem para a eternidade sem Jesus, fica mais distante de Deus. Então são dignos de dó, são dignos de pena, porque estarão eternamente separados por Deus. Por isso ele diz: ore com dor, com amor, por aqueles seu parente, por aqueles que você conhece, por aqueles que ainda não recebeu Jesus no coração. Porque se eles partirem sem Jesus, aonde é que vão passar a eternidade? Se hoje um de nós que aqui estamos, que recebemos Jesus como Salvador, que dissemos: Senhor, o Senhor é meu Deus, se partirmos, nossa eternidade está garantida, que passaremos uma eternidade com Deus. Mas aqueles que não têm Jesus, aqueles que não receberam Jesus, alguns que ouviram, outros que nem ouviram, onde passarão uma eternidade? Então, irmãos, ore por eles, ore por Israel, ore por aqueles que sofrem,
Ore por aqueles que estão longe, para que a mente deles se abra, para que os olhos deles se abram, para que a cegueira espiritual deles passe, porque o Deus desse século, como diz Paulo, cegou o entendimento das pessoas. Romanos 9, do 6 ao 9. Nesse trecho, ele diz: nem todos os descendentes são filhos da promessa. Nem todos. Os descendentes de Abraão são filhos da promessa. Nem todos, por serem descendência de Abraão, são filhos. Eles são descendentes, mas não são filhos de Deus. Aí alguém fala assim: todo mundo é filho de Deus, todo mundo é meu irmão. Não, eles são criaturas de Deus, eles são descendentes de Deus, mas só se tornarão filhos quando eles fizerem o que João escreveu no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 2. Todos aqueles que reconhecem a Jesus como Salvador recebem o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem. Eu preciso crer. A fé vem pelo ouvir. Paulo trata isso em Romanos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Essa fé, dentro da teologia sistemática, a gente chama ela de fé salvadora, que é crer para ser salvo. Porque quando você conversa com as pessoas aí fora da igreja, se você pergunta para eles: você tem fé? Tenha certeza que eles vão responder assim: eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Aí você fala para ele: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não. Você crê que Deus pode te salvar? Ele não tem essa fé, porque ele ainda não recebeu a pregação não atingiu ainda o seu coração para que ele tivesse a fé salvadora. A verdadeira filiação é espiritual, não apenas genética. Isso que eu disse. Filho de crente não é salvo porque ele é filho de crente. Ele precisa confessar Jesus como Salvador. Israel não será salvo simplesmente por ser Israel. Ele precisa reconhecer que Jesus é o Messias. Ninguém será salvo se não reconhecer Jesus como Salvador. Todos precisam confessar que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus. Essa é uma situação sine qua non, sem a qual não há salvação. Não pode haver salvação se não nascer de novo. Lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos era um descendente de Abraão, era israelita, era um escriba da lei, conhecia a lei, lia a lei, sabia tudo o que estava na lei. Mas Jesus coloca o dedo na cara dele e fala: você precisa nascer de novo. Como assim, mestre? Como assim, rabi? Como assim, bom mestre? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Não, Nicodemos. Aí você continuaria sendo carne. Não é esse nascimento, não. É nascer do Espírito, é deixar que Deus entre na sua vida e jogue fora tudo que não serve, tudo que não agrada a Ele, regenerar, renascer, transformar interiormente, metanoia, mudança de vida, transformação interior, arrependimento, conversão, regeneração. Por isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos que a verdadeira filiação, ela é espiritual e não é genética. Não é porque nasceu
de um pai crente, de uma mãe crente que está salvo, precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Deus escolheu Isaac, não Ismael, mostrando que a promessa é soberana. Deus, na sua soberania, preferiu escolher Isaac e não Ismael, para que ele continuasse a promessa que ele fez a Abraão, de ser pai de uma grande nação. Olha só, de um casal nasceu um filho. De um filho foram 70 pessoas para o Egito. Dos descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, aumentou para 70 pessoas que foram para o Egito. Sem contar os filhos de Ismael, sem contar os filhos de Esaú, só contando os de Isaac. Foram 70 para o Egito. Depois de 400 anos, quantos retornaram do Egito? 600 homens em idade militar, sem contar mulheres e crianças. Muita gente, já era uma grande nação. 600 homens em idade militar, sem contar mulheres e crianças. Aí você coloca que cada homem em idade militar tinha uma mulher, e cada uma dessas mulheres tinha ali de 3 a 4 filhos. Naquela época tinham muito filho. Multiplica isso aí para ver quantos vai dar. Na minha conta daria mais de 3 mil pessoas, mas alguns comentaristas dizem que chegaria no número de 3 milhões de pessoas. Eu não seria tão exagerado assim, e eu diria que pelo menos umas 3 mil pessoas estavam retornando do Egito. Foi a escolha soberana de Deus, de escolher Isaac e não escolher Esaú. Deus também é soberano na nossa vida. Quando nós oramos a Ele, quando nós falamos com Ele, quando nós pedimos a Ele uma bênção, uma dádiva, Ele é soberano e pode dizer sim, não e espere. Afinal de contas, quem é o Senhor? Quem é que manda? Quem é que governa? Quem é que tem tudo sob controle? É eu? É você ou é Ele? É Ele, é o Senhor. Por isso Paulo, quando prega no Areópago, falando com aquele monte de filósofos, com aquela quantidade enorme de homens que estavam acostumados a discursar, ele falou: é nele que nos movemos e existimos, é no Senhor, é Ele quem nos dá o ar para respirar, é Ele quem nos dá vida, nele nos movemos e existimos. Se Ele não permitir, nós não acordaremos no outro dia. Se Ele não permitir, nós não chegaremos em casa. Se Ele não permitir, nada acontece. Não confie em tradições ou herança religiosa. A fé verdadeira é pessoal e espiritual. Não tem herança hereditária aqui para a salvação, para a escolha de Deus. A fé verdadeira é pessoal e é espiritual. Capítulo 9, versículos do 10 ao 13. Jacó e Esaú. Eleição antes do nascimento. Eleição antes do nascimento. Não tendo eles ainda nascido, olha o que o texto diz, como Deus escolheu muito antes deles nascerem, não foi nem pelo comportamento deles depois de nascido. O texto diz isso. Não tendo eles ainda nascido, nem feito bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. Não foi nem pelo comportamento deles, até corrijo o que eu disse no início, porque Deus viu que eles não tinham, porque pela
a importância que Esaú não dava para a primogenitura e Jacó, sim, mas aqui era Deus escolhendo desde o início. Deus já tinha desde o início determinado que um seria aquele que ele escolheria, que seria Jacó e não Esaú. Era a soberania de Deus. E vai eu e você discutir com Deus, como Paulo vai dizer aqui mais para baixo, mas nós não vamos chegar nessa parte hoje, nós vamos chegar no próximo sermão, de pode o oleiro ficar, o barro reclamar para o oleiro e dizer assim: olha, está tudo errado, senhor oleiro, o senhor está me fazendo um vaso de bojo, mas eu não queria ser um vaso de bojo, eu queria ser um vaso de pescoço. Está tudo errado, senhor oleiro, o senhor está me fazendo um vaso parecido com um vaso de bico, um vaso de pescoço. Eu não queria ser assim. E Paulo repete algo que o profeta já diz lá no início, falando do oleiro e o vaso. Pode o caco, nós nos colocamos na condição de caco, pode o caco ou o barro reclamar com o oleiro: ó, está tudo errado a forma que você está me modelando, eu não queria ser assim. Quem é que domina ali na hora que está fazendo o oleiro, o vaso? É o oleiro. Ele é quem dá forma ao vaso, da forma que ele quiser. Se ele quiser fazer um vaso bojudo, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso de boca larga, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso de pescoço, ele faz. É da mente dele, é o domínio ali é dele. Assim é Deus na história. Ele tem domínio sobre nós. Não cabe nós discutirmos com ele. Obrigado. Não cabe a nós ficarmos questionando a forma que Deus vai agir. Ele é Senhor de todas as coisas. Deus escolheu Jacó antes de qualquer obra. A eleição é pela graça, não é pela meritocracia. E também, quando a gente fala de eleição, não é aquela coisa de uma eleição hereditária, quando alguém diz assim: alguns nasceram para serem salvos, outros nasceram para ser escolhidos. Porque essa eleição aí de Isaac e Jacó não teve nada a ver com salvação. Tinha a ver com linhagem hereditária. E na salvação é escolhido aqueles que respondem sim. Na salvação é escolhido aqueles que ouvem a palavra e aqueles que confessam Jesus como Senhor e como Salvador. Isso revela que a salvação não é por mérito, mas por um propósito divino. Não é porque nós temos algum mérito. Nós não fizemos nada para merecer ser salvo. Não construímos nenhum legado para dizer: olha, eu mereço, tenho 40 anos de igreja, já fizemos esse mais aquele trabalho, então eu mereço ser salvo. Não é isso, irmãos. Nós não merecemos, mas somos salvos. E por que somos salvos? Porque primeiro nós ouvimos a palavra, nos arrependemos, recebemos Jesus como Salvador, e ao receber Jesus como Salvador, então nós nos tornamos filhos. Lembrando que para ser filho de Deus não é herança hereditária, é pelo reconhecimento, é por aceitá-lo como Senhor, como Salvador. Humilhe-se diante da graça. Você foi escolhido, não por merecer, mas por misericórdia. Você foi escolhido, não porque tem mérito, mas pela misericórdia de Deus. 9, do 14 ao 18. Deus tem misericórdia de quem quer. Ele tem misericórdia de quem quer.
Compaixão não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus que se compadece de quem Ele quer. Mas todos aqueles que correm para o Senhor, todos aqueles que se lançam aos pés do Senhor, que clama a Ele por misericórdia, Ele tem misericórdia. Mas Paulo está dizendo nesse escrito que a salvação, não, quando ele fala, não depende daquele que corre, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa força. Constantemente nós ouvimos, principalmente daquelas pessoas que pertencem à igreja dominante: olha, se eu merecer tal coisa, Deus vai me dar. Fulano morre, olha, que Deus dê a ele um bom lugar. O bom lugar é quando ainda em vida esse sujeito fala assim: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Se ele faz isso, Deus olhará para ele com misericórdia e o salvará. Não porque ele mereceu, não porque ele fez obras para merecer a salvação, mas porque ele reconheceu Jesus como Salvador, mas porque ele se arrependeu da vida errada. Lembra dos 2 ladrões que estavam sendo crucificados na cruz? O ladrão, um só acusou Jesus, ficou só desafiando Jesus, mas teve um que falou: Senhor, quando chegar no teu reino, o Senhor lembra de mim? A resposta de Jesus foi imediata. A misericórdia de Deus ali agiu imediatamente. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse ladrão não precisou passar por classe de treinamento, ele não precisou se batizar, ele não precisou tomar a ceia do Senhor, ele não precisou de nada, ele não passou por assembleia para ser aceito como salvo, como membro da igreja. Ele só precisou confessar que Jesus, só pedir a Jesus que tivesse misericórdia dele. Mas aqui Paulo está trazendo uma outra coisa: que terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Deus é justo em sua soberania. Deus é justo em sua soberania. Ele age como ele acha que deve agir. Ele teve misericórdia de Moisés, endureceu o coração de Faraó, ambos para revelar a sua glória. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, o seu senso de justiça, Paulo está dizendo que ele teve misericórdia de Moisés, mas não teve de Faraó. Faraó ele deixou que permanecesse com o coração duro. Ele podia mudar a cabeça de Faraó e fazer Faraó crer? Podia. Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a vontade dos nossos filhos. Às vezes nós, pais, ficamos tristes, porque criamos nossos filhos na igreja e no passar dos anos nós não vemos eles na igreja. E alguns de nós até nos acusamos: onde foi que eu errei? Mas qual era a sua parte nisso? Qual era a minha parte nisso? A minha parte, a sua parte como pai, é enquanto eles estão pequenininhos, dizer: filhos, vamos para a igreja comigo. Filhos, olha, aqui na Bíblia está dizendo que só existe um caminho, que só Jesus salva. Filho, só existe meio de salvação através de Jesus Cristo. Filho, Deus não se agrada de algumas práticas erradas. Aí você criou ele na igreja, ele veio para a igreja com você, aí quando ele
quando ele ficou mais fortinho, que começou a esticar as asas e começou a voar, que já não é mais um filhotinho que ainda estava no ninho, ele saiu do ninho e começou a voar, aí ele começa a enxergar outras fontes e começa a beber de outras fontes. E acaba sendo seduzido pelo mundo e não continua vindo na igreja. Não é a sua culpa. Não é a culpa do pai. Foi escolha. Deus respeita isso. É a escolha de cada um. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Salvação não é mérito. Salvação é graça, é misericórdia. E só serão salvos quem receber Jesus como Salvador. Deus então, Paulo então diz, Deus é justo na sua soberania. Ele teve misericórdia de Moisés, endureceu o coração de Faraó. Ambos para revelar a sua glória. Deus revelou a sua glória em Moisés e revelou a sua glória em Faraó. Revelou a sua glória em Moisés, mostrando que ele era um legislador, que ele era um líder de Israel, que Deus estava com ele na operação de sinais, na operação de maravilha. Revelou a glória dele também em Faraó, que através que em Faraó Deus mostrou o seu poder. Cada uma daquelas 10 pragas que Deus operou no Egito, era mostrando para eles que aquelas divindades deles, para Deus era nada, que eles não tinham poder, que o único poder quem tinha era aquele que criou todas as coisas. Confie na justiça de Deus, mesmo quando não entender. Ele é bom, sábio e soberano. Tem coisa que nós não entendemos, mas admiramos aquilo que Deus faz. Uma das coisas é nós não conseguimos talvez entender por que ele escolheu Jacó ao invés de escolher Esaú. Mas a resposta é dele, a soberania é dele. E aí nós vamos falar, poxa, por que ele faz assim? Porque ele é Deus, ele é soberano. Não poderia ser desse jeito? Não poderia, porque ele não quis fazer assim. Ele quis fazer do jeito que ele fez. Ele não poderia, por que ele não mudou o coração de Faraó? Porque ele tinha propósito em mostrar o poder dele na dureza do coração de Faraó, para que aquelas pessoas viessem a crer em Deus. Quando você lê a história, vê que quando Israel saiu do Egito, não foi só Israel que saiu do Egito. Tinha outros povos lá, que aproveitou a oportunidade que Israel estava indo embora e vazou também do domínio de Faraó, porque viu que o poder de Deus era maior do que o de Faraó. Faraó era um Deus para aquela gente, só vivia se ele deixasse, comia se ele deixasse, mas Deus falou, quem manda sou eu. Por isso é importante confiar na justiça de Deus, mesmo quando você não entendeu o que está acontecendo. Lembre-se, Ele é bom, Ele é sábio e soberano. Vamos para algumas aplicações. Ore com compaixão. Interceda por aqueles que ainda não creem. Com dor, amor e esperança. Interceda por aqueles que ainda não creem. Com dor, amor e esperança. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando a gente conversa com pessoas que parece que eles não têm misericórdia, que eles não se sensibilizam com a dor dos outros. Enquanto ele está bem, não importa se os outros estão mal. Mas Deus se importa com isso. E nós precisamos nos importar com isso. Como diz o texto, serei misericordioso com quem também for misericordioso. Confie na soberania. Deus sabe o que faz. Submeta-se com fé
e não com resistência. É bom nós entendermos que é melhor submeter ao Senhor, por reconhecer que Ele é o nosso Deus soberano, do que esperar que Ele nos esmague, que Ele nos aperte, que Ele nos quebre como o oleiro quebrou o vaso, que Ele nos amasse. E é importante que nós tenhamos consciência que precisamos ser um vaso de barro e que esse barro seja uma matéria mole, que não seja aquele barro que já está duro, porque enquanto o barro está mole, se dá a forma nele que quer, o oleiro forma ele como quer, mas depois que esse vaso, que esse barro endurece, não tem como mudar aquela forma daquele barro. Aí o oleiro vai ter que arrebentar aquele barro, quebrar ele, moer ele, passar ele no moinho de novo, acrescentar água, amassar ele para fazer um novo vaso. Já ouviu aquele corinho? Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida, faça de novo. Fácil é cantar o corinho, mas passar pelo processo que diz o corinho não é nada fácil. Quebra a minha vida, faça de novo. Ninguém quer ser quebrado, mas quando nós ficamos de queixo erguido, de vez em quando nós temos que tomar umas cajadadinhas na cabeça. Baixa seu foco, rapaz. Você está muito... o seu tupete está muito alto. Valorize a graça. Você foi alcançado por misericórdia. Viva com gratidão e com humildade. Evite orgulho espiritual, sabe? Aquele orgulho, olha, eu sou salvo, você não é. Você é salvo pela misericórdia do Senhor. O Senhor pode ter misericórdia de outros também, desde que eles reconheçam Jesus como Salvador. A eleição não é motivo de superioridade, mas de serviço. Proclame com esperança: Deus continua chamando. Pregue com confiança na ação soberana do Espírito Santo. Então proclame a mensagem de Deus com esperança. Deus continua chamando. Por isso é importante pregarmos com confiança, evangelizarmos, falar de Jesus para as pessoas na ação soberana do Espírito Santo. Conclusão: a eleição é um mistério da graça. Eleição é um mistério da graça. Deus a escolhe segundo a sua vontade, segundo a vontade dele. E sua justiça não falha, a justiça de Deus não falha. Em vez de questionar, devemos adorar. Em vez de resistir, devemos confiar. A soberania de Deus não nos afasta, ela nos atrai, nos transforma, nos envia com esperança. Por isso, espere no Senhor, espere na sua graça, espere na sua misericórdia, confie no Senhor. E para quem devemos olhar? Somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Ministério de Louvor é com vocês.
queiram se levantar, vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Toda a terra está cheia da tua glória. Céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. O coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumprir o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumprir o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém, glória a Deus. Todos nós temos um chamado, amém? Esteja sensível a esse chamado, porque todos nós temos um chamado na casa do Senhor. Esteja apenas sensível e disposto a realmente fazer o que o Senhor pede para que você faça. Amém? Nós iremos agradecer nesse momento e logo mais passar para o pastor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um momento de louvor na tua casa, Senhor, por mais um momento, Senhor, de estarmos reunidos aqui, Pai, com a tua graça, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, alcançar aqueles que estão em casa, Senhor. Que o Senhor possa reavivar, Pai, aqueles irmãos que estão em casa, que ainda não tem nenhum impedimento, mas faltou um pouco mais de vontade de vir te adorar, Senhor. E aqueles que têm impedimento, Senhor,
Pai, esteja ajudando para que possam estar presentes na tua casa, Pai. Nós ansiamos, Senhor, pela presença desses irmãos, Pai, para que possamos juntos, em comunhão, te adorar, Pai, assim como a tua palavra diz. Te agradecemos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos chegando perto do fim, mas ainda temos alguns pontos. Reforçando, olha, nós temos aqui essa caixinha, vocês sempre vendo aqui. Aqui vocês podem depositar os pedidos de oração. Aqui tem os papeizinhos. Vou pegar um aqui para você ver. Vocês podem colocar o pedido de oração e todas as quarta-feiras nós estamos orando e também apresentando ao Senhor. Outro reforço no aviso, lembre-se, o que nós teremos no próximo domingo? Assembleia. Vocês estão prestando muita atenção, gente. O que as professoras têm feito com os alunos na sala de aula? Tem tirado o celular deles, né? Tem que tirar o celular de vocês também? Então, lembre-se, tem assembleia. É importante que nós nos reunamos em assembleia. As nossas deliberações, o que nós queremos de melhor para a nossa igreja, nós precisamos decidir isso nas assembleias. A assembleia é o fórum onde você pode pedir a palavra para dizer o que você quer da igreja, o que não está bom para você. Fora da assembleia, não adianta nós ficarmos reclamando. É ali na assembleia, ali é o local onde nós nos reunimos para decidirmos o que é melhor para a igreja. Então, conto com vocês nessa assembleia ordinária e também na assembleia de dezembro, que é a extraordinária, para que seja eleito a diretoria para o estatuto, para ficar dentro do que é o nosso estatuto. E você, olha a Deus, fala, o que eu posso fazer para o próximo ano? Se coloca à disposição, se na hora da Assembleia Extraordinária, você pode se oferecer, se candidatar para algum ministério da igreja. Eu quero fazer isso na igreja. E aí a igreja vai votar. Você sendo aceito pela igreja, você fará aquele trabalho. É assim que a Igreja Batista funciona. E a gente pode até falar, mas é muito burocrático, mas foi assim, ela tem mais de 400 anos funcionando desse jeito. E aqui no Brasil tem 153 anos que ela funciona assim. E eu acho que eu gosto muito dessa prática, porque é bem democrática. Assim ninguém vai decidir nada sozinho e dizer, olha, mas você estando presente, você diz como você quer que funcione. Assembleia Geral, então, e depois Assembleia Extraordinária. O que você falou, Tec, de oração por aniversariante? Os aniversariantes essa semana foi o Leandro, filho da Cecília. Tá. Eu vou colocar lá na lista de quem fazer, tem pessoas especiais esse mês. Então, tá bom. Gesilda, Janete, tem mais gente que não veio. A Verane. Tá bom. Então, nessa oração, vamos apresentar também os aniversariantes. Vou dar a você algum minutinho para você orar, e em seguida estarei terminando com a oração. Depois, lembrando, teremos um ensaio para sábado, estarmos no Jaçanã. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, porque estamos chegando no final deste culto, Pai. E eu louvo o Senhor pela vida desses irmãos que aqui se encontram. E suplico a Tua bênção por cada um deles, pelos aniversariantes do mês, também pelos que irão aniversariar nas próximas semanas. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Suplicamos a Tua bênção também por cada um desses irmãos que aqui
se encontra, Pai, que atender o chamado do Senhor, que ouvir o teu chamado, que o Senhor conserve eles firmes nos teus caminhos. Mas também, Pai, aqueles que ainda não ouviram esse seu chamado, que a fé salvadora possa alcançar eles. Aqueles que acompanham pelas redes sociais, que estão acompanhando ao vivo, que acompanharão depois, que o Senhor seja misericordioso com eles, Pai. Nós temos pena daqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, mas que eles tenham a oportunidade, Pai, de ainda encontrar o Senhor como Salvador. Por isso suplicamos as tuas bênçãos. Também suplicamos as tuas bênçãos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por alguma adversidade. Nós te apresentamos, Pai, apresentamos, Senhor, aqueles irmãos que sofreram com o tsunami, com esse vendaval que causou estrago nas cidades paranaenses, Pai. Que o Senhor conforte aquelas vidas. Abençoe os missionários que estão lá dando suporte, os missionários de missões nacionais que foram encaminhados para lá, os da equipe da carreta missionária, também os voluntários da Tantipice que são parceiros de missões nacionais, que foram lá para dar conforto, Pai, psicológico, emocional àquelas pessoas, aqueles que estão sendo enviados para ajudar a reconstruir as casas, Pai. Também abençoe aqueles que generosamente estão contribuindo para que aquelas pessoas sejam assistidas, para que elas sejam socorridas, Pai. Que o Senhor abençoe a todos eles, que abençoe os teus filhos, que o Senhor conceda a eles, a todos os teus filhos, uma semana de bênção, uma semana guardados e protegidos pelo Senhor. Que ao retornarem para os seus lares, eles sejam guardados, Pai. Que o retorno deles seja um retorno tranquilo, abençoados pelo Senhor. Abençoe o trabalho deles nessa semana, os projetos que eles desenvolverão nessa semana. Esteja com cada um deles, Pai, dando sabedoria e proteção. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Que nos digam amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Café e depois ensaio. Pastor, eu estou para te fazer uma pergunta.